Agora esta chamada está sendo gravada. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estou gravando essa aula aqui especificamente para o YouTube, onde colocarei diversas aulas minhas resumidas de forma objetiva e tentaremos resolver umas questões no final dela. Essa é uma aula de Direito Administrativo sobre princípios da administração pública. Meu nome é William Brito, sou professor de Direito para concurso e trabalho também com mentorias. Em direito administrativo, princípios é um assunto básico, porém que a gente não pode deixar de dar devida atenção, em razão da necessidade de sempre haver uma questão de carreiras policiais, principalmente, relacionadas aos princípios. Então, o que são princípios? Começando pelo conceito. Os princípios são manifestações de interesse, de vontade do Estado, através de núcleos, mandamentos que informam e orientam a interpretação do direito. Esse conceito ele é um pouco ultrapassado. Princípio vai muito além disso. Princípios são nortes, fundamentos, que servem, assim como as normas, para que o Estado ele faça uma atuação correta. Então, os princípios, eles representam os valores fundamentais, os vetores da atuação da administração pública. Eles direcionam a administração pública tanto quanto as leis. É tanto que hoje tem um princípio chamado princípio da juridicidade, onde o agente público ele deve obedecer não só à lei, como também aos princípios, certo? É interessante que os princípios eles possuem natureza abstrata, aberta. Eles não estão previstos necessariamente em uma única regra, e nem sempre eles estão previstos em lei. Ele exige a concretização através da interpretação do caso concreto. Para Celso Antônio Bandeira de Mello, grande doutrinador de direito administrativo, princípios são alicerces dos sistemas jurídicos, irradiando-se por todas as normas administrativas. Então, os princípios não só são informadores, eles também são formadores das regras, das leis. E aqui uma diferença básica que as provas às vezes perguntam entre princípios e regras. Leiam regras como lei em sentido amplo. As regras, as leis, são normas mais específicas, objetivas e de aplicação no tudo ou nada. Se a hipótese de incidência ocorre, deve ser aplicada a norma. Assim, por exemplo, o prazo de 30 dias de recurso administrativo previsto na Lei de Processo Administrativo. Se a lei prevê 30 dias para o recurso, assim tem que ser aplicado. Já os princípios são normas também jurídicas, mas regras gerais, mas abstratas. Para que ela venha a existir, é necessário que haja um caso concreto. Servem como mandamentos de organização e otimização do direito. Exemplo, o princípio da eficiência, que é um dos princípios que a gente vai trabalhar daqui a pouco, mínimos e expressos. O princípio da eficiência ele exige do Estado melhores resultados, mais celeridade na prestação do serviço, de forma que o Estado ele possa fornecer um serviço de qualidade para as pessoas que são usuárias deste serviço. Então, o princípio ele tem um caráter mais abstrato, mais aberto, ele depende muito do caso concreto para ser aplicado. E quando existe colisão entre leis, regras, é resolvido pelo o conflito de aparente de normas, onde há uma aparente antinomia, que é o encontro de normas que dizem coisas diversas. Como é que a gente resolve? Quando duas leis falam do mesmo fato de forma diferente. Primeiro critério é a hierarquia. Quem editou essa lei? Como essa lei foi aprovada? É uma lei complementar, uma lei ordinária? Por exemplo, a lei complementar ela tem um quórum mais qualificado. É necessária aí a maioria absoluta para a aprovação de uma lei complementar. Já a aprovação de uma lei ordinária basta a maioria simples. Então, a lei complementar, se a gente tivesse um confronto entre essas duas leis, ela sairia com a vantagem. Um outro critério, quando há um confronto entre leis, é o critério cronológico, pessoal. O que diz o critério cronológico? A lei mais recente revoga tácita ou de forma expressa a lei mais antiga, para que não haja uma colisão. Então, a mais nova é a que será aplicada. Também temos o princípio da especialidade. Esse princípio diz que a norma especial derroga a norma geral. Então, se eu tenho uma lei mais aplicada a um caso concreto, é esta lei que será aplicada e não uma lei genérica. Já quando há confronto entre princípios, a gente tem uma situação distinta. Os princípios eles são resolvidos através da técnica da ponderação, onde para os princípios não existe essa coisa de deixar de aplicar um princípio em detrimento do outro.
Nos princípios, a gente tenta harmonizar os interesses de acordo com o caso concreto, certo? E agora a gente entra nos princípios propriamente dito. Pessoal, eu quero que vocês abram a sua Constituição Federal em casa, quando estiver lendo a direito administrativo no que tange aos princípios, ou estudando essa aula no artigo 37. No caput, caput é um termo em latim que significa cabeça de artigo. O caput é tudo que vem depois do número do artigo. Lá no caput do artigo 37, temos os princípios mínimos e expressos. Esses são disparados, os mais cobrados em provas de concurso público. São eles o princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade, o princípio da moralidade, o princípio da publicidade e o princípio da eficiência. Esses são os princípios que trataremos agora inicialmente, depois trataremos dos princípios implícitos. Porque esses princípios são chamados expressos e os outros são chamados de implícitos. Os expressos, eles estão escritos no artigo 37. Então, está lá que são princípios a legalidade, a impessoalidade, a publicidade e etc. Esses princípios foram escritos na Constituição, por isso que eles são considerados mínimos, expressos, explícitos, qualquer nome desse que apareça, ou princípios constitucionais, tá certo? Qualquer um desses que aparecer, você pode ter certeza, é um princípio que tem um grande relevo em prova de concurso público. Vamos começar pelo primeiro, princípio da legalidade. O princípio da legalidade, ele dá um entendimento que a administração só pode agir quando a lei autorizar. Aqui a gente está tratando, pessoal, de uma legalidade em sentido estrito. O particular, ele pode fazer tudo que a lei não proíbe. Artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal. Ali é uma legalidade do particular. Já o agente público, não. O agente público só pode fazer o que a lei manda. Na ausência de lei, ou seja, na omissão de uma lei, o agente público ele não faz nada, tá certo? A natureza desse princípio, ela é restritiva para o Estado e ampliativa para o cidadão, porque quando se trata de legalidade administrativa, é em face do Estado. Quando se trata de legalidade do particular, é para o cidadão. O cidadão pode fazer tudo, desde que não haja uma lei que o proíba. Artigo 5º, inciso 2. Base legal, está aqui, coloquei para vocês. Exceção. Pessoal, provas gostam de trazer exceção. Quais são as exceções do princípio da legalidade? São elas as medidas provisórias, o estado de defesa e o estado de sítio. Repito, existe exceção para o princípio da legalidade administrativa? Sim. Quais são as exceções? Medida provisória, estado de defesa e estado de sítio. Tá certo? Qual a diferença entre o princípio da legalidade e da reserva legal? Na verdade, o princípio da reserva legal, ele deriva do princípio da legalidade. O que é que diz o princípio da reserva legal? Que determinadas matérias elas só podem ser disciplinadas por meio de lei em sentido estrito, certo? Ou seja, o que é uma lei em sentido estrito? É uma lei fabricada pelo poder legislativo, aquele poder que tem poder de fato legiferante para criar atos normativos primários. Só o poder legislativo pode fazer isso, através da sua capacidade política, certo? E aqui eu trago uma novidade, princípio da juridicidade. Eu citei ele no início da aula, e repito agora, reforço para vocês, ele veio para ampliar o princípio da legalidade. Dizer assim, olha, Estado, você não obedece somente, não deve obediência somente à lei, você deve obedecer também aos princípios. A evolução do princípio, ampliando a submissão da administração não apenas à lei, mas a todo o ordenamento jurídico. Isso inclui princípios, regulamentos, a moralidade administrativa, a Constituição. Então, a juridicidade é um princípio novo, ele não é expresso, ele é princípio implícito. E agora, a gente vai para o segundo princípio, o princípio da impessoalidade. O que diz o princípio da impessoalidade? A administração ela deve ter uma atuação, quando se trata de prestação de serviço público, que vise o interesse de todos, sem subjetivismo, sem privilégios, sem perseguições, sem busca de interesse pessoal. A atuação do agente público, por força do princípio da impessoalidade, ela deve ser neutra, isonômica, igual para todos. A administração não pode privilegiar uma pessoa em detrimento de outra, porque a impessoalidade impõe ao Estado um dever de isenção. Aspectos: isonomia, tratamento igual aos que estejam em situação de igualdade.
Finalidade pública. O princípio da finalidade é um princípio implícito, aquele que não está na Constituição, mas que é princípio. E ele diz que toda atuação da administração deve buscar o interesse público, o interesse coletivo. E o que é o interesse coletivo? Gravem. É o interesse da lei. Então, o interesse público não é o que eu acho que é o interesse público, é aquilo que está previsto em lei. Vedação da promoção pessoal também. Isso aqui deriva do princípio da impessoalidade. O que diz a vedação da promoção pessoal? Os atos que o administrador pratica, você, enquanto policial militar, policial civil, policial federal, policial penal, guarda municipal, quando você atua, você não atua em nome próprio, por força do princípio da impessoalidade. Os atos eles devem ser imputados ao órgão ao qual você pertence. Então, não é você que prende, não é você que faz, quem faz é o Estado. Você é apenas um instrumento físico do Estado para execução no mundo concreto das suas vontades, quais sejam a vontade da lei. Certo? Está aqui a base legal, caso vocês queiram ver depois. Princípios da moralidade. O princípio da moralidade é também um princípio expresso. Ele traz um dever de honestidade e boa-fé imposta ao agente público. Então, o agente público ele deve ser, por natureza, honesto, probo. Lembra a lei de improbidade administrativa? Ela é uma lei que traz infrações administrativas civis que violam também o princípio da moralidade. Por isso, improbidade é a ausência de probidade. Probidade, honestidade. Então, os atos administrativos devem ser observados por padrões éticos, honestos, de lealdade e de boa-fé. Essa moralidade, cumpre destacar, é uma legalidade administrativa. Ou, desculpa, não é uma moralidade do particular. Essa moralidade, corrigindo, é uma moralidade administrativa. E o que isso quer dizer? É que não é moral o que eu acho que é moral. É moral aquilo que a lei entende que é moral. Então, os padrões éticos aqui adotados, eles advêm da lei. Certo? É o que diferencia a moral administrativa da moral comum. Tranquilo? E aqui eu trago para vocês um tópico muito importante, que é o nepotismo. E o que é o nepotismo? Primeiro, o nepotismo ele é vedado, ele é proibido. Está lá na súmula vinculante número 13, o nepotismo. O nepotismo é um ato praticado por um agente público em busca, basicamente, do interesse pessoal. Quando, segundo a súmula vinculante número 13 e o artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, o agente público ele busca nomear para cargos em comissão ou função de confiança parentes, consanguíneos ou afins até o 3º grau. Então, eu sou prefeito e nomeio a minha filha secretária da administração da saúde, certo? Cuidado com esse meu exemplo, porque, assim, o secretário que eu estou falando aqui não é secretário de município, não é secretário de estado. Esses aqui, eles não são atingidos pelo nepotismo, porque é ato político do Estado. Assim, a gente não vai ter a vedação do nepotismo quando houver uma nomeação para função de confiança de secretariado e ministérios, tá certo? Princípio da publicidade. O que diz o princípio da publicidade? A publicidade é o dever de transparência que a administração tem para com os seus atos administrativos. Então, os atos administrativos eles devem ser acessíveis e vistos por todos, como uma forma de controle. Ele também é conhecido como princípio da transparência, garantindo acesso à sociedade às informações que são tratadas pelo Estado. A finalidade é o controle e a fiscalização pela coletividade. Quais são as formas de manifestação desse princípio da publicidade? A publicação oficial, feita em diário oficial, a transparência de licitação, por exemplo, de contratação de banca para concurso público. Tem exceção? Tem. Quais são as exceções do princípio da publicidade? Intimidade, vida privada da pessoa e segurança do Estado e da sociedade. O último princípio para a gente finalizar essa aula é o princípio da eficiência. Esse princípio é o mais jovem. Ele entrou na nossa Constituição Federal de 88, no ano de 98, através do que se chama de reforma administrativa, onde a nossa administração, que seguia um modelo burocrático, passa a seguir agora um modelo gerencial, com busca de resultados. Esse princípio ele vem para oxigenar a atuação da administração pública. Dizer, olha, a administração não basta você seguir a legalidade.
você precisa ser rápida na prestação de serviço. Essa rapidez tem que ser com qualidade e economicidade. Então, a administração pública ela deve atuar com velocidade, com economia e com qualidade. Esse princípio exige que a administração pública, na sua atuação, ela haja com presteza, perfeição, rendimento funcional, buscando reduzir os custos, aqui vem a economicidade, e aumentar a produtividade com a qualidade da prestação de serviço, certo? Aqui a natureza de dupla acepção desse princípio. Para o agente público, deve desempenhar suas funções com qualidade, rapidez e economia. Segundo, para a organização administrativa, para o ente político, ele deve estruturar-se para obter melhores resultados e prestação de serviços. Pessoal, eu preciso destacar aqui para vocês, antes de finalizar a nossa aula, que esses princípios eles devem ser obedecidos por toda a administração pública, direta, indireta, particulares em colaboração e também entidades que prestem serviços sociais para o Estado. Atuou em função de Estado, em função de administração pública, deve sim submissão aos princípios mínimos expressos. O Poder Legislativo deve obediência a esses princípios, o Poder Judiciário também, e também o Poder Executivo. A gente fica por aqui, eu queria anunciar para vocês, durante essas semanas, eu vou lançar Guia Tático. O Guia Tático para Carreiras Policiais são materiais em e-books esquematizados, com questões comentadas, dicas, tudo em um só lugar, para que a gente não fique mais perdido com diversos materiais e não saia do lugar. Espero que vocês tenham gostado da aula. Vou estar gravando mais dias e colocando no meu canal do YouTube. Obrigado aí pela participação. Forte abraço.